Muito bem-vindos, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui à margem do Mar da Galileia, ouvindo mais duas parábolas que o Senhor Jesus falou naquele lugar. Estamos nos ocupando já algumas sessões com essas 8 parábolas em Mateus 13. E hoje nós queremos ver a parábola número 3, que compara o reino dos céus a um grão de mostarda, e a parábola 4, que compara esse mesmo reino dos céus a um fermento na massa. Já vimos em outro momento essa maravilhosa estrutura matemática de Mateus 13. Essas 8 parábolas divididas em 2 grupos claramente distinguidas, em 4 e 4. Essas 4 parábolas de cada lado divididos em uma parábola mais 3, ou em 3 mais uma, sendo que a primeira é introdutória, a última do escriba é uma parábola que resume, de certa forma, as 8 parábolas e mostra o que devemos fazer com esse conhecimento. Nós já nos ocupamos no primeiro grupo de 4 com a parábola do semeador, muito conhecida, e com certeza descobrimos ali algumas coisas que talvez eram novas para nós, que passavam daquela história simples que nós tínhamos em mente da escola dominical. Essas 3 parábolas, então, eram subdivididas em uma e mais uma parábola dupla. E no segundo grupo, depois, também temos uma parábola dupla mais uma, que são internamente ligados. E aqui também a parábola do joio e do trigo, ou da parábola do joio, como dizem os discípulos. Nós vimos que ela abrange toda a evolução do reino dos céus, do início até o seu fim. E nós vimos que essa evolução, na superfície, aquilo que aparenta ser, aquilo que se manifesta para fora, não era uma evolução positiva, boa. Agora nós temos as 2 parábolas que se seguem, que tomam alguns aspectos dessa evolução do reino dos céus, também dessa evolução exterior, do grão de mostarda, e a parábola do fermento. Vimos também que essas parábolas formam pares, a primeira com a última, a segunda com a da rede lançada ao mar, e assim por diante. Contudo, agora queremos nos ocupar com a parábola do grão de mostarda, que vira uma árvore, que tem uma ligação interna com a 6ª parábola, a parábola do grão de areia, que vira uma pérola. O grão de areia não é mencionado, mas é embutido no processo da formação da pérola. E também queremos ver a parábola do fermento. Muito bem, então, nessa panorâmica das 8 parábolas de Mateus 13, nós vimos a estrutura de todo o capítulo de Mateus 13, já numa das primeiras palestras. Vimos que o Senhor Jesus faz uma introdução, ele se assenta junto ao mar, ele entra no barco e fala às multidões. Vimos a parábola do semeador, que serve de base, de preparação para todas as demais parábolas. Nós temos visto os discípulos fazerem uma pergunta a respeito do porquê das parábolas e o Senhor Jesus explica. Ele dá a resposta e depois ele explica a parábola do semeador, ele mesmo. Depois temos então esse conjunto de 3 parábolas, da segunda até a 4ª, que são parábolas diretamente introduzidas com as palavras o reino dos céus é semelhante. Ou seja, são parábolas diretamente do reino dos céus, enquanto a parábola do semeador tem esse reino em vista, mas é mais abrangente, é base para o todo. Não é diretamente uma parábola apenas do reino dos céus, porque os ensinos dessa parábola se aplicam não apenas ao reino dos céus, mas também à embutida época da graça, se aplicam também à época logo antes do estabelecimento do reino milenar, a forma visível desse reino nesta terra. Agora, nesse grupo de parábolas, nós já vimos na parábola do joio e do trigo, que ela mostra a evolução exterior não positiva de toda a abrangência do reino dos céus, de todo esse espaço de tempo. E dentro desse contexto, encontramos agora essa dupla de parábolas do grão de mostarda e do fermento.
Essas duas parábolas menores destacam outros aspectos dessa mesma evolução exterior. E nós veremos e verificamos outra vez que essa evolução não é positiva. Essas duas parábolas não entram em contradição com a segunda. E eu menciono isso desde já porque nós temos na história muitas explicações por irmãos que tinham uma relação íntima com o Senhor e ainda assim não compreenderam que a evolução mostrada nessas duas parábolas não é uma evolução positiva. Interpretaram elas como algo positivo. A evolução exterior tem aparência de bom, de positivo, mas não é. Depois nós temos a segunda parte do capítulo, onde temos a evolução interior do reino dos céus, numa dupla de parábolas com uma terceira, formando novamente um bloco de 3, antes que venha uma pergunta do Senhor Jesus, respondida pelos discípulos, e ele toma essa resposta para dar um ensino a respeito da propagação do reino dos céus por meio da parábola do escriba instruído. Hoje, então, o tema são as parábolas do grão de mostarda, nos versículos 31 e 32, e da parábola do fermento, no versículo 33. Repetimos mais uma vez que a parábola do semeador é a chave para a compreensão de todas essas parábolas, e por isso eu recomendo que quem está vindo apenas agora, caindo nesse episódio sobre Mateus 13, a essas pessoas recomendo que assistam também o vídeo que fala sobre a parábola do semeador, para que tenham também essa base, essa preparação necessária para a compreensão dessas demais parábolas. E é algo importante porque o próprio Senhor Jesus, ele afirmou isso em Marcos capítulo 4, versículo 13, dizendo: não percebeis esta parábola, justamente essa do semeador? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Então, o próprio Senhor, ele nos diz com essas palavras aqui, vocês precisam entender a parábola do semeador para terem a chave para a compreensão das demais parábolas. As parábolas 1 a 4 contemplam, por um lado, a parábola do semeador e do joio, que nós já vimos. Elas também formam, de certa forma, um grupo em si, porque apresentam uma visão individual. Focam mais no indivíduo, no cada um, naquele, em você, em mim. Enquanto a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, parábolas 3 e 4, elas visam não tanto o indivíduo, mas o coletivo formado por esses indivíduos. Dentro desses grupos, então, as parábolas 2 a 4, parábola do joio, no meio do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, mostram-nos o caráter público e visível do reino dos céus. Aquilo que se manifesta para fora, aquilo que é perceptível também para alguém que olha totalmente de fora. Nós já vimos que na época de hoje, o reino dos céus abrange basicamente a mesma área, tem a mesma extensão daquilo que nós conhecemos como a cristandade. E a cristandade, ela tem um caráter público visível que ela mostra para fora. Por exemplo, para o muçulmano, para o hindu, para qualquer um que não seja da confissão ou profissão cristã. E esse caráter público visível que se manifesta para fora nos é apresentado nessas 3 parábolas. São, portanto, uma apresentação histórica. Nos mostram também alguns princípios importantes para o nosso andar prático, porque daquilo que nós vemos aqui, essas características públicas, visíveis, perceptíveis, nos colocam sob responsabilidade de andarmos em nosso andar prático de uma forma que individualmente demonstremos as características verdadeiras que o Senhor Jesus, que Deus gostaria de ver manifestos nos súditos do seu reino, já que a grande maioria não demonstra isso. Ele gostaria de ver isso manifestado no indivíduo, em você e em mim.
Os princípios válidos no reino dos céus, e isso nós já vimos claramente na parábola do joio no meio do trigo, quando os servos fazem aquela pergunta, que depois que vamos arrancá-lo, e o Senhor diz, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele, deixai crescer ambos juntos. Temos visto e verificado que é um princípio diferente dos princípios válidos no âmbito que é chamado de igreja, o conjunto de todos os verdadeiros salvos, de todos aqueles que não são apenas professos, mas que de fato têm vida, que têm uma relação viva com o Senhor Jesus. E dentro desse âmbito da igreja, não vale o princípio não julgueis para não serdes julgados, que é um princípio válido para o reino dos céus, Mateus 5, 6, 7. Mas na igreja, o princípio é justamente o contrário. Aí deve ser julgado, o mal deve ser julgado, disciplinado e tirado para fora. O Senhor, ele se dirige às multidões, por enquanto, nessas parábolas. Ele está lá, naquele lindo lago de Genezaré, que está atrás de mim, e o Senhor está dentro desse barco, falando a partir do lago, se dirigindo às multidões. Contudo, a explicação, ou as explicações das parábolas, ele concede apenas aos seus discípulos. E isso está de plena concordância com algumas passagens das Escrituras. Já vimos no Antigo Testamento, nos Salmos, que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, nós lemos, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então também essa passagem de 1 aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, nos diz essas palavras, ele confirma que Deus não nos revela, que o Espírito de Deus não pode revelar ao homem natural as coisas espirituais. A grande multidão, ela consegue ouvir essas parábolas, ela consegue até distinguir dentro dessas parábolas alguns princípios morais importantes, e isso tem sido também a influência do cristianismo nos países chamados cristãos. Por mais que tenham degenerado, por mais que tenham entrado em ruína, por mais que haja decadência nesses países, ainda assim a legislação, por exemplo, em sua base, em seu fundamento, porta certas características morais provenientes do ensino do cristianismo. E isso faz com que haja uma certa preservação, uma certa ordem ainda nessas legislações, nesses países, embora está sendo corroído cada vez mais, se desenvolvendo para um estado que prepara o solo para, finalmente, no futuro, o governo da besta e do anticristo e de suas influências malignas. É óbvio que Satanás não gosta desse elemento preservador, mas também, aqui 1 aos Coríntios 2, 14, afirma ainda algo a mais. Afirma que o homem natural, ele não tem a capacidade para compreender as coisas espirituais. Por isso, os ensinos mais profundos, ocultos dentro dessas parábolas, que não estão assim perceptíveis à superfície, o Espírito Santo revela apenas aos que realmente têm uma conexão viva com o Senhor Jesus, que possuem a salvação nele, que não são apenas professos de boca. E por isso também aqui o Senhor Jesus, ele dirige as suas explicações ao círculo menor dos discípulos, onde ainda temos uma pessoa no meio que não tinha vida, que é o Judas Iscariotes. Mas o princípio permanece. A multidão em parábolas, a explicação aos discípulos. E que privilégio é isso, que o Senhor tem nos dado o Espírito Santo a você e a mim, e que nós tenhamos possibilidade, capacidade para compreender essas coisas. E vejam, essa capacidade não é dada apenas a pessoas inteligentes nesse mundo, a pessoas que tenham tido escolaridade, embora não desprezamos isso,
Isso ajuda e ajuda muito para compreender um capítulo da Bíblia, um texto da Bíblia, para analisar mais a fundo um texto bíblico. Mas para compreendermos os princípios espirituais por detrás, é necessário ter o Espírito Santo. Sem ele, esses princípios não são compreensíveis para o espírito do homem natural. E isso significa que, por exemplo, uma pessoa que não tem muito estudo, que tem até dificuldade de discernir um texto bíblico, mas que é um verdadeiro salvo, quando ela tem a humildade de se colocar no seu lugar e reconhecer, eu não tenho talvez a capacidade para compreender assim, eu tenho até dificuldade de leitura, mas quando então essa pessoa tem a humildade de buscar instrução nas fontes que Deus nos tem dado, que o cabeça da igreja, o Senhor de sua casa, o Senhor Jesus Cristo, tem dado à sua igreja, quando procura esses dons, seja de forma escrita, seja de forma falada, em pregações, em palestras, em momentos como esse, por meio de vídeo, seja qual é o meio de transmissão dessa mensagem, aí essa pessoa, mostrando essa humildade, eu quero aprender, eu não estou compreendendo bem esse texto, mas eu sei que o Senhor tem dado dons à sua igreja, e eu vou procurar essas fontes para eu compreender melhor. Aí o Senhor dá graça, ele abençoa esse desejo, porque aquela pessoa tem o Espírito Santo habitando dentro dela. E ela recebendo agora uma explicação mais detalhada, que vem ao encontro da necessidade dela, tanto a fonte emissora, quem está falando, o irmão que está apresentando, ele tem o Espírito Santo, e aquela pessoa receptora também tem o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o Espírito de Deus. E ele compreende as coisas de Deus. Isso faz com que aquela pessoa, que nós talvez chamaríamos de mais simples, chegue à mesma compreensão que aquele que tinha mais facilidade para compreender. Os dois se complementam uma ao outra. O problema é quando uma pessoa, até mesmo um salvo verdadeiro, que tem o Espírito Santo, se recusa a fazer uso dos dons que Deus deu à sua igreja, que o Senhor deu à sua igreja. Quando eu recuso esses dons, dizendo, eu não preciso de literatura, não preciso de pregação, não preciso de um vídeo, aí realmente eu nunca vou compreender, porque eu estou rejeitando aquilo que o próprio Senhor deu para a minha edificação. Eu preciso fazer uso disso. Agora vamos nos ocupar então com essas duas parábolas e vamos deixar a palavra de Deus falar aos nossos corações. Mateus capítulo 13, versículos 31 a 33. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Eu gostaria de aproveitar esse slide para apenas destacar algumas expressões nesse texto. Depois nós vamos entrando mais nos detalhes e no significado também dessas expressões. Primeiro, já vimos antes essa expressão outra parábola, uma outra ao lado da primeira, de igual qualidade, lhes propôs, colocou de lado, colocou ao lado em paralelo, mostrando, portanto, a mesma coisa ou partes da mesma coisa por um outro ângulo de vista, por um outro enfoque, dando uma outra ênfase, destacando um outro item, e isso temos também no versículo 33, outra parábola. Vemos que as duas parábolas aqui são também parábolas do reino dos céus, igual a parábola do joio no meio do trigo, comparado então a um grão de mostarda e a um fermento. E temos uma semelhança com as primeiras duas parábolas, que também ali temos a semeadura e o campo e o homem. Todos esses símbolos já vimos. O homem, o próprio Senhor Jesus, ele faz a obra,
Mesmo agora estando ausente, ele se utiliza de ferramentas para tal obra e ele semeia no seu campo. Vimos que o campo é o mundo. Então nós temos uma coisa bastante pequena, a menor de todas as sementes, que cresce e é a maior das plantas. Faz-se uma árvore. Então temos um novo símbolo aqui, a árvore. E também temos as aves do céu. Essas aves do céu, num outro contexto, já apareceram aonde? Na primeira parábola, na parábola do semeador. E fazemos bem de lembrarmos a explicação que o Senhor Jesus deu também para essas aves. Versículo 19, ele disse que é o maligno. E nós veremos que as aves, no contexto geral das Escrituras, têm ainda um significado um pouco mais abrangente do que isso. E temos os ramos da árvore e os ninhos que são feitos ali. E na segunda parábola temos um contraste agora com a primeira desse grupo de dois. E por isso eu disse que é uma dupla de parábolas. São duas parábolas que nos mostram algo muito semelhante, aspectos muito parecidos, mas de novo de dois lados diferentes, olhando de ângulos diferentes. Enquanto temos na primeira o homem que está fazendo isso, na segunda parábola, a pessoa atuante é uma mulher. E agora alguém poderia dizer, muito bem, mas é claro, porque é a mulher que está fazendo esse trabalho de casa, fazendo pão, e então é natural que o Senhor Jesus pegue esse exemplo da mulher. Sim, por um lado, sim. Por outro lado, nem tanto, porque também naquela época os padeiros muitas vezes eram homens. Então, essa mudança de expressão entre o homem e uma mulher tem a sua razão de ser. E nós vamos ter que descobrir qual é esta razão. Qual que é a diferença que o Senhor Jesus quer nos mostrar, colocando a parte masculina em contraste com a parte feminina, um homem em contraste com uma mulher. E temos a ação do fermento, então, levedar tudo. Vamos agora comparando um pouco essas parábolas 3 e 4. A parábola do grão de mostarda com a parábola do fermento. Em figuras, temos aqui, então, o grão de mostarda, que começa a nascer, é semeado, cresce, produz frutos, vira uma árvore, vira algo grande. E aquilo que eu estou mostrando aqui não é uma árvore qualquer, gente, porque ouvimos já muitas vezes dizer que o Senhor Jesus aqui está usando uma figura apenas para exemplificar algo. Mas lembremos que uma parábola, ela toma sempre coisas da vida natural e aplica isso à vida espiritual. Então, quando ele fala aqui que o grão de mostarda vira uma árvore, ele não está inventando coisa, ele não está contando histórias. Ele está tomando algo real. E lá naquela região de Israel, na Galileia, no lado mais norte do lago de Genezaré, onde o Senhor Jesus está se encontrando nesse momento, falando essas parábolas, existe de fato uma espécie de mostarda, cuja semente é um grão muito pequeno, como qualquer grão de mostarda é pequeno, e que vira uma planta de 2 a 4 metros de altura. A mostarda normal que nós conhecemos não cresce a essa altura. Por isso, para nós é algo estranho. Mas para os ouvintes daquela época, e também para quem hoje ouve e tem um pouquinho de conhecimento daquela região e de suas plantas, ele não vai achar essa comparação estranha, porque para eles, de fato, essa espécie de grão de mostarda era a menor dos grãos, basicamente, que eles conheciam, dos grãos das hortaliças, mas entre essas hortaliças, era a maior de todas elas, quando crescia. Imagine uma planta que vire até 3, 4 metros de altura. É o duplo do tamanho de uma pessoa normal, de estatura normal. De fato, é comparado a uma árvore. Essa árvore aqui, essa foto, mostra uma dessas árvores de mostarda, dessas plantas. É real. E temos aqui, num estágio anterior, e como estão plantadas mais próximas uma à outra, não estão alcançando tanto tamanho, mas também essas têm um tamanho considerável. Na segunda parábola do fermento, temos um processo que todo mundo de nós conhece também. O fermento, um produto que você introduz na massa e ela faz maravilhosamente a massa crescer.
está escondida dentro da massa, você não enxerga mais, mas você vê os efeitos. A massa começa a ter bolhas de ar, ela aumenta em volume e depois, no pão pronto, assado, quando essa massa foi exposta ao fogo, dentro do pão, dentro da massa, se vê também essas bolhas de ar que deixam o pão mais fofo, mais solto, mais airoso. Então esse é um exemplo bastante conhecido. E o Senhor Jesus, ele usa esses dois exemplos naturais para dar significados espirituais. O que ambas as coisas têm em comum é que algo minúsculo leva a um resultado surpreendente. O grãozinho vira uma árvore, o fermentinho invisível tem um efeito bastante considerável, perceptível e visível. Nessa visão panorâmica, nós vemos de novo que a evolução, e isso o Senhor Jesus faz claro nessas parábolas, não é positiva, mas sim uma evolução negativa. Nós vemos novamente que o reino dos céus não é igual à igreja verdadeira. Nós vemos novamente que o seu campo é o mundo, Mateus 13, versículo 38. O grão de mostarda está ligada à fé também, mas não é uma comparação com a fé. Vejamos bem que aqui o grão de mostarda, a menor de todas as sementes, é comparada ao reino dos céus. Não é comparada à fé. Embora em Mateus capítulo 17 e no versículo 20, nós lemos, por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Vejamos que aqui em Mateus 17, o Senhor Jesus, ele usa o mesmo grão de mostarda, num outro contexto, num outro tipo de comparação. Então, também aqui em Mateus 13, nós podemos estabelecer uma conexão com a fé que a pessoa tem, mas aqui em Mateus 13, a comparação do grão de mostarda não é com a fé, mas sim o grão de mostarda é comparado ao reino dos céus e a sua evolução exterior. É importante isso, observarmos isso. Lá em Mateus 17 é uma coisa, aqui em Mateus 13 é outra coisa. Embora o símbolo utilizado seja o mesmo, mas o significado é diferente. Por quê? Porque várias pessoas têm ligado essas duas passagens, feito uma mescla das duas, e dito, não, se lá em Mateus 17, versículo 20, o grão de mostarda é comparado à fé, então aqui também é a fé, e se a fé cresce e vira uma árvore, então isso é algo positivo. Seria uma conclusão lógica. Só que não é isso que o Senhor Jesus está mostrando. Em Lucas, capítulo 17 e versículo 6, nós lemos assim: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Ali a comparação é que a fé é uma força enorme. Também isso é uma comparação diferente daquela feita aqui em Mateus 13, onde o elemento comparador ao grão de mostarda é o reino dos céus e não a fé. O homem, obviamente, em primeiro plano, é de novo o Senhor Jesus, na sua condição de filho do homem, portanto, em sua relação com Israel e com a terra. Continuamos com essa visão panorâmica, nós vemos que o pensamento é que há uma pequenez inicial. E uma primeira explicação disso nós encontramos em Isaías 53, versículos 2 e 3, lá no Antigo Testamento, onde nós vemos o Senhor Jesus comparado a um renovo perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Algo pequeno, um renovo, uma raiz, nada que chamasse a atenção. Assim era o reino dos céus em seus inícios. Algo verdadeiro, algo genuíno, algo que tem a sua raiz
o seu primeiro broto no próprio Senhor Jesus, que não tinha essa aparência exterior, algo que para os homens olhando de fora parecia insignificante. O Senhor Jesus não chamava a atenção das pessoas. Ele até era desprezado. Ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Ele sofria neste mundo. Os homens tinham vergonha dele, escondiam o rosto, era desprezado, não se fazia dele caso. Mas ele era como esse grão de mostarda pequenininho. E o reino dos céus começa, como já vimos em outro episódio dessa série, com o Senhor Jesus, que estava visivelmente aqui na terra entre os homens. Então ali temos esse início pequeno, esse início em sua aparência exterior, insignificante. Os homens não reconheciam a significância verdadeira desse grão de mostarda do Senhor Jesus que ele tem. Assim, o reino dos céus, portanto, era insignificante em seu início. E também, mais tarde, em Atos 1, versículo 1, quando o Senhor Jesus, então, está realmente no céu, e aí esse reino se torna, de fato, o reino dos céus, com a ausência do rei, com a sua ascensão aos céus. E ali em Atos, capítulo 1, nesses 2 versículos, ainda nós nos encontramos antes da fundação da igreja, portanto, em um momento que é somente reino dos céus, sem ser igreja. E ali também nós vemos que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar algumas coisas. E no versículo 15, naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. O círculo já era um pouco maior do que os 11 discípulos, mas ainda era muito pouco, 120, algo insignificante comparado à multidão de pessoas que vivia na cidade de Jerusalém, em Israel, no reino romano, na terra inteira. Deus, ele começa a obra de uma forma boa, positiva. Contudo, o ser humano, o homem, quando isso é entregue à responsabilidade do ser humano, ele estraga tudo. Ele vai de mal a pior. Agora vamos aos símbolos que encontramos nessas parábolas. Primeiramente, então, na parábola do grão de mostarda. Símbolo da árvore. Nós já vimos o homem, já vimos o campo em outros momentos, e aqui tem o mesmo significado, basicamente. Então, a árvore é um símbolo novo nessa parábola. A árvore, em Ezequiel, capítulo 31, e versículos 3 a 9, o reino da Assíria é comparado a uma árvore. Em Daniel, capítulo 4, versículos 10 a 12 e 20 a 22, o rei Nabucodonosor também é comparado a uma árvore. Em Ezequiel 31, versículo 8, outros reinos, além da Assíria, também são comparados a árvores. E em Ezequiel 17, versículos 22 a 24, o próprio reino milenar também é comparado a uma árvore. Portanto, nós vemos que o símbolo da árvore nas Escrituras é um grande poder, é uma potência na terra. Seja um reino, seja um rei, que simboliza o seu próprio reino, sejam vários reinos juntos, ou seja também o reino milenar. E nós vemos já aqui nessas comparações, todos eles comparados a uma árvore, nós vemos símbolos mais negativos, símbolos que eram negativos se tornaram mais positivos, símbolos negativos de forma geral de novo, mas também um símbolo bastante positivo. Ou seja, a árvore em si é um símbolo nas escrituras que é neutro. A árvore em si ainda nos não dá uma indicação se aquilo é positivo ou negativo. E aqui nessa parábola, nós temos também essa transição de algo positivo no seu início, mas que vira algo negativo em seu estado final.
O caráter do reino dos céus, em primeiro plano, é um caráter celestial, não é terrenal. Contudo, e ali nós vemos essa evolução negativa, se tornou uma potência na Terra, a partir do ano 312 depois de Cristo, quando o imperador romano Constantino declarou o cristianismo como a religião oficial do reino e fez a ligação entre a igreja na Terra e a política por outro lado. A partir daí, nós temos essa mescla e com isso a igreja aqui na Terra se tornando uma instituição terrenal, uma instituição desse mundo, com poderes desse mundo, se envolvendo na política desse mundo, em seu auge até mesmo se tornando um poder político geograficamente definido. A igreja se tornou uma potência, um reino como os outros reinos. Se tornou uma árvore. Assim, essa árvore, quando ela começou a crescer, era uma plantinha pequena. Em seus inícios, o Senhor Jesus, aqueles 120 de Atos, era uma coisa positiva. Demorou um pouco, já temos a infiltração de elementos não tão positivos, já mesmo no livro de Atos, como Simão o Mago, por exemplo. E essa evolução não ficou parado ali. Esse elemento negativo ficou cada vez ganhando mais força, se tornando então uma potência na Terra e, de certa forma, até hoje, a cristandade, a igreja como um todo, que faz parte do reino dos céus, tem ainda esse caráter. O verdadeiro caráter é celestial, mas adquiriu um caráter terrenal, não querido, não planejado pelo Senhor. E por isso podemos afirmar que aqui nessa parábola, a evolução do grão de mostarda para se tornar uma árvore em cujos ramos os pássaros, as aves dos céus fazem ninhos, é uma evolução negativa. E não como tão propagado por muitos no passado, algo positivo. É positivo à superfície, mas negativo em seu cerne. As aves do céu, já tivemos esse símbolo também, já mencionamos isso. E em Mateus 13:19, o próprio Senhor Jesus disse que o maligno é Satanás, é o diabo. E Marcos 4 e Lucas 8 nos dão as mesmas explicações. Mas, em analogia com o Antigo Testamento, podemos também ver um outro significado adicional. Além de ser o maligno, Satanás e os seus anjos, também as aves do céu são comparados a poderes secundários, que encontram ali refúgio e proteção, como, por exemplo, no reino da Síria ou no reino do Nabucodonosor, onde isso fica muito claro, o seu reino abrangia muitos outros reinos que ele incorporou no seu reino, que encontraram refúgio e proteção naquele reino babilônico que encontrou o seu auge nesse rei poderoso Nabucodonosor. O símbolo em si, novamente, não avalia moralmente se isso é espiritualmente bom ou ruim. O contexto nos fornece isso. Apenas mostra uma evolução histórica, historicamente visível. Aquilo que é observável, que é perceptível do lado de fora. Mas fica óbvio também que essa evolução é negativa nesse caso. Que aquilo não era a intenção de Deus, que esse reino dos céus celestial virasse ou se tornasse um poder aqui na terra que dá abrigo, proteção aos outros poderes dessa terra, subordinados a ele. A evolução não era intencionada por parte de Deus, são desvios dos planos de Deus. E o correto teria sido manter, preservar o seu caráter celestial, como não sendo do mundo, como o Senhor Jesus mostra isso claramente quanto aos discípulos, que eles não são do mundo. Gálatas capítulo 1 é uma passagem bastante significativa que nos mostra de uma forma bastante drástica o que aconteceu conosco. Gálatas 1, versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. A palavra livrar aqui literalmente é arrancar, tirar a forças. É assim que Deus fez conosco, ele nos sacou, ele nos arrancou desse mundo.
E aí esse reino dos céus, com seu caráter celestial, abrangendo pessoas que são apenas professos, se tornou algo que tem raízes de novo neste mundo. Isso era algo totalmente não intencionado por Deus. A vocação nossa é celestial e não terrenal. E ali entra agora aquilo que falamos lá no início, que essas parábolas nos dão, a partir dessa evolução histórica exterior que o Senhor Jesus está mostrando, indicações, dicas importantes para o nosso andar prático. Deus quer ver em você e em mim as características verdadeiras desse reino dos céus. Nós que confessamos ser salvos, que temos vida eterna, que temos essa ligação com o Senhor Jesus e com Deus, Ele quer que não vivamos como sendo do mundo, que não vivamos como tendo uma vocação terrenal, mas sim como não sendo do mundo, como tendo uma vocação celestial. E a minha e a tua responsabilidade individuais são, portanto, como descritos ali em 2 Timóteo 2, versículos 19, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor aparte-se da iniquidade. É isso que Deus quer. Se você profere, e se eu professo também o nome do Senhor, que nós nos apartemos da iniquidade, que vivamos como sendo verdadeiros súditos nesse reino dos céus. Hebreus 13, versículos 11 a 14 também nos mostra isso, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Responsabilidade nossa, individual, tua e minha, é o quê? Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Deixemos falar essas palavras da própria palavra de Deus aos nossos corações. Comparamos isso com o estado em que a cristandade se encontra. Comparemos isso com as eventuais atividades que estamos fazendo. Estamos nos envolvendo de uma forma ou de outra na política desse mundo, por exemplo? Será que isto é a vontade de Deus para conosco? Nós que somos cidadãos celestiais, Hebreus 13, 11 a 14 mostra isso de forma bastante clara. A responsabilidade é saiamos, pois, a Ele. E se nós nos encontramos num sistema religioso humano aqui na Terra, que tem essas ligações em sua estrutura eclesiástica, será que então o meu lugar está dentro desse sistema? Será que isso corresponde à vontade de Deus? Será que o Senhor Jesus, que é rei nesse reino dos céus, com seu caráter celestial, se identifica, se faz com essa maneira de agir? Ou não valeria também, então, para você e para mim, essa palavra? Saiamos, pois, a Ele. Não interessa o que as pessoas pensam, interessa o que Ele pensa. Portanto, essa parábola do grão de mostarda, ela nos conclama a separação a Ele. Não pelo conteúdo da própria parábola, mas pelas conclusões que podemos tirar dessa evolução não intencionada que temos visto nessa parábola. Separação a Ele. A evolução negativa e não positiva agora na parábola do fermento. E ali ela fica mais clara ainda, embora até mesmo para essa parábola algumas pessoas bem intencionadas, pessoas que amavam o Senhor, foram enganados e pensaram também ali numa evolução positiva. Mas a evolução é negativa, não positiva. O reino também aqui não é idêntica com a igreja verdadeira. Os princípios são diferentes. Nesse reino dos céus, aqui na terra, naquilo que se manifesta aos olhos dos homens, nós temos essa evolução, essa operação do fermento, e nós sabemos, já antecipando a partir das escrituras, que o fermento é sempre na Bíblia uma figura negativa, uma figura do pecado e de seus efeitos, e que esse é um efeito que Deus não tolera na igreja verdadeira. Ali o pecado deve ser tirado e não deixado para crescer a massa, para isso virar algo maior.
Nem na parábola do grão de mostarda, nem aqui na parábola do fermento. Nenhuma nem outra é um exemplo do evangelho que cresce e toma um rumo global, alcançando as pessoas neste mundo. Isso é um ensino que não encontramos nas escrituras. E comparar o fermento ao evangelho, por exemplo, é algo totalmente fora do contexto das sagradas escrituras. Na escritura, fermento sempre é uma figura do pecado. Portanto, aqui nós temos mais a evolução moral interior, mas que é visível para fora. E por isso faz uma dupla com a outra parábola do grão de mostarda. As três parábolas comparadas. A parábola do joio mostrou a evolução do reino dos céus, do início até ao seu fim, abrangendo todo o reino dos céus. Já o grão de mostarda mostra o reino dos céus, desde o seu início, do plantio ali, do grãozinho pequeno, até ao seu auge de poder visível nesta terra, não intencionado. Já o fermento mostra mais a evolução a partir do capítulo 2 de Atos, a formação da igreja, até Apocalipse 17 e 18, onde a falsa igreja, aquilo que sobra depois do arrebatamento, aqueles que haviam uma profissão, mas não vida verdadeira, que foram separados no momento do arrebatamento, quando apenas os verdadeiros, os que têm vida de verdade, foram levados para estarem com o Senhor, os outros ficaram e ali são julgados, justamente por causa de seus pecados, da introdução desse pecado, desse fermento que fez a massa crescer tanto. Podemos ver primeiro agora os símbolos dessa parábola do fermento. As 3 medidas de trigo. É uma esfera limitada. O fermento é introduzido numa esfera limitada, que hoje é comparável à cristandade. Ali o fermento, o pecado foi introduzido. E esse fermento é justamente uma figura do mal, do pecado. Temos aqui várias passagens e poderíamos agregar muitas outras mais. 1 Coríntios 5 e Gálatas 5 são bastante claras nesse sentido. O fermento não é uma figura do evangelho e nem da igreja ou de algo positivo, o que seja que for. E temos aqui a figura da mulher, que já mostrei no texto bíblico, em comparação com o homem na primeira parábola. Por que aqui temos uma mulher? Porque o Senhor Jesus usa essa figura, e não a figura masculina do padeiro. A mulher nas Escrituras, já no Antigo Testamento, muitas vezes, ou de forma geral, nos mostra a posição e a profissão. E é justamente isso que está sendo focado aqui. Enquanto o elemento masculino, o homem, ele representa a prática. Aqui a mulher, ela toma e introduz 3 medidas de farinha, esse fermento. É a profissão cristã sem vida e ela não tem como agir de uma forma diferente. A pessoa que não tem vida verdadeira, a pessoa que não tem uma ligação viva e eficaz com o Senhor Jesus, que tem apenas uma profissão exterior, tem o pecado e automaticamente introduz esse pecado ali. A sua posição natural está em pecado. Resumindo, vemos aqui então a parábola do joio no meio do trigo. Ela abrange a época, então, de Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11, a partir da ascensão do Senhor Jesus, quando os discípulos estão sendo deixados sozinhos aqui, até Apocalipse 11, versículo 15. Esse versículo nós podemos ler rapidamente, apenas para termos esse ponto final. E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. É o momento em que os reinos desse mundo estão entregados a Cristo e ele estabelece visivelmente o seu reino milenar aqui neste mundo. Naquele momento, com a sua aparição, com o estabelecimento visível do seu reino, o caráter do reino dos céus termina e entra no caráter visível do reino milenar. Depois temos então o grão de mostarda, que mostra a evolução de Atos 1, versículo 9, lá do início, até Apocalipse 17, 18.
Agora alguém talvez diga, mas Apocalipse 17 e 18 é depois de Apocalipse 11. E você tem razão. Contudo, o livro de Apocalipse não é um livro que descreve todas as coisas de uma forma cronológica do início até o fim. Os capítulos 17 e 18 e outros capítulos mais no final do livro de Apocalipse já não são mais capítulos em ordem cronológica, mas são eventos descritos com mais detalhes que foram apenas aludidos anteriormente já em Apocalipse. Então, Apocalipse é um livro que nos mostra até um ponto X uma evolução cronológica e depois ela, como com uma lupa, ela foca de uma forma especial alguns eventos, como ali em Apocalipse 17 e 18, que portanto é anterior a Apocalipse 11 de forma cronológica. Portanto, um espaço de tempo menor. O grão de mostarda foca esses períodos. E o fermento foca uma época ainda um pouco menor, de Atos capítulo 2, versículo 2 a 4, a vinda do Espírito Santo e a formação da igreja, até Apocalipse 17 e 18, o julgamento sobre a igreja professa, quando a igreja verdadeira já foi arrebatada e está ausente dessa terra. Vemos, portanto, nessas duas parábolas uma mistura de bom e de ruim. O mal toma conta. O reino dos céus, com caráter celestial, em seus inícios aqui na Terra, se mostra com uma insignificância, contudo cresce ao poder político, social e econômico, deixando o seu caráter celestial. E a profissão boa inicial, ela é penetrada por doutrina má, e o mal se torna característico naquilo que é visível aqui nesta Terra. Na sequência, nós vamos entrar então na segunda parte desse capítulo, no segundo grupo de 4 parábolas, e dentro desse segundo grupo, queremos então iniciar com aquela dupla de parábolas, 5 e 6, o tesouro no campo e o homem negociante. São parábolas que vão falar muito aos nossos corações, que vão nos engrandecer de uma forma especial a pessoa e a obra do Senhor Jesus. E por isso, convido vocês a estarem presentes de novo no próximo episódio. É algo que vai falando aos nossos corações. É algo que engrandece muitíssimo a pessoa de Cristo para você e para mim. Vai fazendo com que ele tome mais forma, com que ele se torne grandioso diante dos nossos olhares e para os nossos corações. Até lá, então, vamos nos encontrar no próximo episódio. E muito obrigado por terem assistido. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês.